Legislação de trânsito, sem dúvida, é o tema mais cobrado na prova teórica do Detran, independente em qual estado ou em qual cidade você está. E em segundo lugar, nós temos direção defensiva. Então, legislação e direção defensiva são os dois temas que você precisa estudar mais para sua prova, e é justamente as questões de legislação que vocês irão encontrar nesse vídeo aqui. Então, são algumas questões bem cobradas com relação ao tema de legislação, mas claro que antes de eu começar esse vídeo, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você receber os vídeos novos que são postados aqui todos os dias, deixar o teu joinha, o teu like e comentar de qual cidade, de qual estado vocês estão vendo esses vídeos aqui. Claro que a gente vai começar falando um pouquinho da sinalização, que é um tema que está sendo cobrado bastante nesses últimos 10 dias. A sinalização está relacionada com tudo, com placa, com as inscrições, as marcações no chão, com relação ao semáforo, gestos do condutor, enfim, tudo que está relacionado com sinalização. Começando pelas placas, nós vamos ter as placas vermelhas, que são todas as placas de regulamentação, que ditam regras, condições, obrigações e restrições no uso das vias. O desrespeito às placas vermelhas, ele gera multa. As placas amarelas são as placas de advertência. Elas vão ditar para vocês as condições potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. As plaquinhas amarelas são situações futuras, são coisas que irão acontecer. Aí nós vamos ter as placas de indicação, que são as plaquinhas coloridas, as placas verdes, as placas azuis e brancas. Elas vão identificar vias, locais de interesse, orientar quanto a percursos, destinos, distâncias e serviços auxiliares. Nesse caso, as placas verdes e as placas azuis. Já as plaquinhas brancas, elas têm a função educativa de educar o comportamento dos usuários. Então, é muito comum cair uma questão perguntando, sobre a plaquinha branca. Qual que é a função dela? É de educar o comportamento dos usuários. E nós vamos ter também as plaquinhas de atrativos turísticos, que podem estar na cor branca e também podem estar na cor marrom. Então, relembrando, reforçando, plaquinhas vermelhas são placas de regulamentação, que ditam regras, proibições, obrigações e restrições no uso das vias. O desrespeito às placas vermelhas vai gerar multa, vai gerar infração. As amarelas são de advertência, elas advertem, elas alertam sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, e as de indicação, que são as verdes, azuis, as brancas e também as na cor marrom, que elas vão identificar, no caso das verdes e das azuis, identificar vias, locais de interesse, orientar quanto a percursos, destinos, distâncias e também os serviços auxiliares. E as plaquinhas na cor branca, que terão função educativa e que também podem ser de atrativos turísticos. Agora que vocês aprenderam um pouquinho mais sobre as sinalizações, vamos às questões que foram mais cobradas nos últimos 10 dias na prova. Indique a placa de regulamentação, que significa circulação exclusiva de bicicletas. Bom, todas as placas vermelhas, ou as placas que são redondas e que têm a orla em vermelho, são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias. Aquilo que é o quê? Circulação exclusiva de bicicletas. Então, vamos por exclusão. Na letra B, nós temos uma proibição. Ele não está falando em proibição. Na letra B, nós temos a proibição de pedestres ou de trânsito de pedestres. Então, não é a letra B. Na letra D, nós temos um espaço que está sendo dividido. Na esquerda, nós temos ciclistas e na direita, nós temos pedestres. Então, não é uma circulação exclusiva de bicicleta. Na letra C, nós até temos um ciclista, temos ali, uma bicicleta, só que nós temos uma seta apontando para a esquerda. Então, quer dizer o quê? Que na letra C, o ciclista, ele deverá ficar na esquerda. Então, notem que só sobrou a letra A, que apenas tem o desenho da bicicleta. Então, a placa que indica circulação exclusiva de bicicletas é o que está na letra A, é a que tem apenas o desenho da bicicleta sem nenhum complemento. Com o veículo em movimento, você deve verificar o funcionamento de. Fiquem atentos, pessoal, porque está caindo bastante aquela questão que pergunta qual marcha vocês irão utilizar para colocar o carro em movimento, que será sempre a primeira marcha. Aqui ele já está contando,
com o carro em movimento, o que você vai verificar? Qualquer coisa que você for verificar são itens obrigatórios, itens que vão interferir diretamente na tua segurança, ok? Na letra A, direção, freios, velocímetro e suspensão. Na letra B, a porta do bagageiro. C, rádio ou toca-fita. E D, ar-condicionado. Lembrem-se, tem que ser verificado aquilo que poderá colocar a tua direção em risco. O ar-condicionado coloca a tua direção em risco? Não. O rádio, toca-fita, CD, ou seja, qual aparelho multimídia você tem no teu carro, vai interferir? Não. A porta do bagageiro vai? Também não. Então será a letra A, direção, freios, velocímetro e suspensão. Prof, mas como que eu vou verificar tudo isso com o carro em movimento? A direção e os freios você vai sentir, a suspensão também, se está fazendo algum barulho, alguma coisa, e o velocímetro você vai literalmente olhar se ele está marcando corretamente a tua velocidade. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação poderá ocorrer. Notem bem, estamos falando de cassação, não de suspensão. Vai ter a multa, poderá ter a suspensão e num terceiro degrau vamos ter a cassação. Na letra A, transpor bloqueio viário policial. B, quando o condutor dirigir transportando passageiros em veículo de carga. C, quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Ou D, quando o condutor dirigir sob a influência de álcool ou substância tóxica. Pois bem, na letra D, dirigir sob a influência de álcool, ele gera suspensão e não cassação. Quando o condutor dirige transportando o passageiro em veículo de carga, vai gerar a multa, a infração e a retenção para regularização. Transpor bloqueio viário também não vai gerar cassação. Então, a resposta correta será a letra C, quando condenado judicialmente por delito de trânsito. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação poderá ocorrer quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Então, lembre-se, primeiro vem a multa, vem a infração, poderá vir a suspensão, que é o segundo degrau, e no terceiro degrau, que é algo muito mais grave, que será a cassação da Carteira Nacional de Habilitação, que poderá ocorrer, entre outros, quando condenado judicialmente por delito de trânsito, quando condenado judicialmente por delito de trânsito. E aí, vale, claro, a pena nós relembrarmos que o condutor, quando ele tiver a sua CNH cassada, ele poderá, sim, se reabilitar decorridos 2 anos ou 24 meses do efetivo cumprimento da pena. Então, se o condutor ele for cassado, ele tiver a CNH dele cassada, ele pode sim fazer uma nova habilitação, mas ele vai ter que aguardar um certo período, que poderá estar descrito como 2 anos, que está correto, ou 24 meses do efetivo cumprimento da pena, que também vai estar correto. E ele também pode perguntar assim: o condutor, ao ter sua CNH cassada por conduzir veículo com o direito de dirigir suspenso. Lembra que eu falei da escadinha? Ele é suspenso e depois ele pode ser cassado. Poderá se reabilitar após 2 anos. Então, ele já contou que ele tem que esperar 2 anos. O que ele precisa fazer? O curso de reciclagem e todos os exames necessários à habilitação. A figura abaixo representa um cruzamento sinalizado com a placa R1. A placa R1 é uma placa de pare, tanto a placa R1 quanto a cor vermelha do sinal são infrações de trânsito de natureza gravíssima com 7 pontos na habilitação. Ou seja, anotem aí, avançar a placa de pare ou mesmo o sinal vermelho do semáforo, infração gravíssima, 7 pontos na habilitação. Ah, Prof. Lu, mas é uma infração gravíssima e é só multa, sim. É só multa, porque é uma atitude errada. Sempre que for uma atitude errada, vai ser apenas multa. E aí ele quer saber, nessa situação, o condutor, ao desrespeitar a sinalização, cometerá. Então, ele está dizendo aonde que está a placa, ele está indicando onde que está a placa, está indicando que o condutor está seguindo, ele está simulando que esse condutor avançou essa placa. Então, ele vai cometer o quê? A, infração e crime de trânsito. B, crime de trânsito. C, infração de trânsito. Ou D, infração de trânsito apenas se der causa a acidente com vítima. Não, é infração de trânsito sim. Letra C, infração de trânsito é a resposta
correta. Então, nessa situação, o condutor que desrespeitar essa sinalização, essa plaquinha R1, que é a placa de pare, ou mesmo o sinal vermelho do semáforo, ele sim estará cometendo uma infração de trânsito, letra C, infração de trânsito sim. Só cuidem para não confundir, tá? A placa de pare com a placa de preferencial. Na placa de pare, o condutor precisa parar completamente. Se ele não parar na placa de pare ou no sinal vermelho, infração gravíssima com 7 pontos. Na placa de preferencial, ele não precisa necessariamente parar, mas sim, ele precisa ceder a vez ao veículo que estiver vindo à sua direita, certo? Então, se ele chega numa via preferencial e tem um veículo vindo, ele vai sim ceder a preferência a esse veículo que está vindo. E se ele não fizer isso, ele avançar na placa de preferencial, que é essa que eu coloquei ali, ele vai cometer uma infração de natureza grave com 5 pontos na habilitação. Então, avançar a placa de pare ou mesmo o sinal vermelho é uma infração gravíssima com 7 pontos. Agora, avançar na placa de preferencial, aí será uma infração de natureza grave com 5 pontos. Então, placa de pare gravíssima, placa de preferencial grave com 5 pontos. São medidas que deve ser adotar em caso de acidente, exceto. Cuidem bem, porque nós temos a presença da palavra exceto. Exceto é o que você não deve fazer, tá? É o errado, é o incorreto, é o que não se deve fazer, é a atitude que você não vai tomar. E é essa que ele quer que você marque. Ou seja, temos 4 alternativas diferentes das demais, que 3 estão erradas e uma está certa. Aqui nós temos 3 corretas e uma errada. Ou seja, vamos analisar como atitude positiva e negativa. Aqui nós precisamos marcar a atitude negativa, a atitude errada. Então, na letra A ele fala em parar seu veículo em local seguro, cuidar de sua segurança ou prestar socorro. Isso é positivo, então não é nossa resposta correta. Letra B, não remover ninguém que apresente sinal de fratura da coluna ou do pescoço, a não ser que haja risco de incêndio. É positivo? Sim, com certeza é positivo e não é nossa resposta correta. C, evitar agir sozinho, pedir ajuda aos outros motoristas também é uma atitude positiva, então não é. Então, resposta correta será a letra D, remover imediatamente as vítimas do interior do veículo. Por quê? Porque não é a atitude correta. Muito pelo contrário, você não vai remover ninguém, nem movimentar ninguém num acidente de trânsito. Então, resposta correta, letra D. 2 motoristas cometeram nos últimos 12 meses as seguintes infrações. Motorista 1, uma infração leve e uma média. O motorista 2, uma infração gravíssima. E ele quer saber, nessa situação, o número de pontos acumulados por cada um destes motoristas é respectivamente de. Quando ele fala da palavra respectivamente, ele quer na ordem que ele deu. Primeiro, a pontuação do motorista 1 e depois a pontuação do motorista 2. Pois bem, nós vamos precisar saber a pontuação de cada infração. Infração leve são 3 pontos. Infração média são 4 pontos. 4 mais 3 é igual a 7. Então, nós já podemos descartar a letra C. E a infração gravíssima são 7 pontos. Logo, a resposta correta será a letra B, 7 e 7. Relembrando as nossas infrações, então, gravíssima 7 pontos, grave 5 pontos, média 4 pontos, leve 3 pontos. Gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Lembrando que ele pode perguntar para vocês o que constitui infração de trânsito. Então, o primeiro termo ali, ó. O que é infração de trânsito? É a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. E ele também pode perguntar para vocês quando que o condutor ele comete uma infração de trânsito, quando ele deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. E claro que, como na questão que vocês acabaram de ver, ele pode perguntar das pontuações. Então, vocês precisam saber e precisam lembrar. Gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Gravíssima 7 pontos, grave 5 pontos, média 4 pontos e leve 3 pontos. Gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3.
Mas, prof. Lu, eu preciso saber a pontuação? Precisa, porque é bem provável que pelo menos uma questão falando de pontuação caia para você. Pode ser um motorista, pode ser dois motoristas, pode ser três motoristas. Então, por isso, vocês precisam saber as pontuações, sim. Primeiro, saber, né, que a infração é a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, e que o condutor ele comete uma infração de trânsito quando ele deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. E por último, e não menos importante, a pontuação. Gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. É importante, como eu sempre dou a dica aqui no canal, é vocês copiarem a pergunta e copiarem a resposta correta, porque isso vai ajudar vocês a lembrar se essas questões caírem. Então, se você assistiu o vídeo, você anotou na sua apostila, anotou na agenda, copiou a pergunta, copiou a resposta, se essa pergunta cair na sua prova, a chance de você acertar, porque ela está muito familiar, vai ser muito maior. Então, ó, essas aqui são as duas questões oficiais que foi desse slide que eu acabei de mostrar para vocês. Então, aqui são as duas questões oficiais que vocês podem encontrar. Então, ele pode perguntar: o condutor de veículo, ele comete uma infração de trânsito quando deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. E a segunda, constitui infração de trânsito a inobservância a qualquer preceito. Essa segunda questão, ela vai cair das 4 alternativas, um pouquinho em cada alternativa. E aí vocês vão pelaquela dica que eu dou. Escolham a alternativa mais comprida, porque ela vai ser a mais completa. Então, numa vai estar falando do CTB, no outro vai estar falando da legislação, no outro das resoluções do CONTRAN. E apenas uma ele vai juntar as 3, que vai ser do Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB, válido em todo o território nacional, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. E aí, essa outra questão aqui também, ó, muito semelhante com aquela que nós vimos lá, né, do 7 e 7, só que aqui ele está dando 3 motoristas. Então, ó, 3 motoristas cometeram nos últimos 12 meses as seguintes infrações. Motorista 1, uma infração leve. Quantos pontos que é a leve? 3. Uma média, 4. 3 com 4, 7. E uma gravíssima. Então, somando todas, o motorista 1 teve 14 pontos. Olha o motorista 2. 2 infrações graves. 2, prestem bem atenção. 2 graves. Cada grave é 5 pontos. 5 mais 5, 10. E uma média. Qual que é a pontuação da média? 4. Então, se 5 mais 5, 10, mais 4, 14. Então, o motorista 2 também teve 14 pontos. Agora, olha o motorista 3. Ele teve 2 infrações médias. Média quantos pontos? 4. 4 mais 4, 8. E 2 infrações leves. 3 mais 3 é 6. 8 com 6 é 14. Então, ambos os 3 motoristas tiveram 14, 14 e 14 pontos. Tá, então, pessoal, uma pequena revisão de alguns temas muito cobrados, algumas questões muito cobradas aí no tema de legislação. Quero agradecer de coração a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Espero que esse vídeo possa agregar, acrescentar conteúdo, que ele possa ser benção aí na aprovação de vocês. E se você chegou até aqui, você gostou, você entendeu, achou esse vídeo útil, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o teu joinha, o teu like e comentar aqui de qual cidade e de qual estado vocês estão vendo esses vídeos. E claro, compartilhar esse vídeo, compartilhar esse canal aí com todos que também estão passando pelo processo da habilitação. Gratidão a todos que assistiram, gratidão pelo carinho de todas as mensagens, que Deus possa continuar abençoando grande e poderosamente a vida de todos vocês.